Olá a todos, eu sou o Mário da Forte Soluções, trazendo aqui sempre soluções comerciais e ideias que fazem a diferença no seu processo comercial. Estou aqui com o Edson, da Back Sales, nosso parceiro comercial. Olá, Edson, tudo bom? Bom, Mário, bom estar com você e bom nesse bate-papo que a gente vai falar sobre segredos de venda ou como conseguir alcançar resultados. Muito bacana. O nosso objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre negociações, sobre metas, né? Sobre como andam as suas metas e como andam as suas conversões no seu processo de vendas. Edson, fala um pouquinho para a gente aí como é que funciona esse processo de conversão de vendas, esse processo de atingimento de metas, com a sua experiência toda e vasta aí do processo comercial das indústrias que você presta consultoria. Bom, você sabe melhor do que ninguém, quem está também nos assistindo, de que vendas, se você consegue realizar, é que o mercado está bom. Se você não consegue o resultado, é porque você não trabalhou de maneira correta. Então, vendas, sempre você está aquém do que tem que ser feito. E nesse momento agora é muito importante o planejar, quer dizer, o que a gente vai buscar, o quanto crescer e o quanto é importante a gente ter uma boa gestão comercial como um ponto de origem de dores iniciais, que deveria ser um primeiro bate-papo nosso, é que quem de nós, eu, você e quem está nos assistindo, qual a segurança de o quanto você tem que crescer o próximo ano? Né? Eu participo de alguns projetos que alguns empreendedores dizem, se você não dobra de tamanho em 3 anos, você não está no caminho de crescimento. Então, qual é o crescimento? Então, eu não sei como você enxerga, mas é um momento de muita angústia agora de qual é o número que a gente tem que buscar no próximo ano e aonde a gente vai buscar isso. Então, tem alguns pontos críticos que são importantes a gente trocar uma ideia. Uma forma clara de ponto é que muitas equipes de vendas não têm o seu número bem definido ou monitorado. Né? Qual a tua experiência nisso em termos de pontos críticos de dados? Edson, o principal, né, para você poder traçar o número de meta que você quer atingir no ano seguinte é ter a métrica das metas do próprio ano atual, né? A grande dificuldade que a gente encontra nos nossos clientes hoje é em você ter a métrica atual de meta e tendência, se atingiu, se não atingiu, comparativo da equipe, quais foram as dores e as dificuldades para atingir as metas. Com base nesses indicadores, é que a gente vai conseguir traçar as metas e expectativas para o ano seguinte. E isso, né, por experiência, a gente vê que nem todas as empresas estão preparadas para tomar essa decisão, para identificar esse número exato das metas do ano que vem. Não só do ano que vem, mas as próprias métricas do ano atual são difíceis de você monitorar se você não consegue ter bons indicadores, se você não consegue ter os números na mão, ter os números, principalmente, né, compartilhar esses números com a sua equipe para conseguir atingir esses objetivos aí. Aí E também tem é correto uma, também assim? eu acho que tem uma armadilha grande agora, porque os dados em função do histórico refletem o que foi feito e não obrigatoriamente se a gente atingiu o potencial dos clientes. E é muito comum todo mundo estar concentrado numa carteira de clientes de alto valor e a gente não está acompanhando os clientes de médio e pequeno porte e áreas não atendidas ou clientes não atendidos. Então precisa tomar um cuidado de que a projeção que a gente possa ter para o próximo exercício não seja baseado tão somente no histórico passado, mas sim pelo não realizado, áreas não trabalhadas. Então, é um processo de garimpo, onde não é uma leitura de Excel, é uma leitura de mercado, geografia de mercado, carteiras atendidas, não atendidas, e qual é a possibilidade de vendas perdidas. O cliente que vai deixar de comprar nem sempre avisa a gente com antecedência. Então, acho que esses são os pontos críticos inicialmente, né? Mas onde você acha que está a origem disso? Por que acontece isso? E pela minha experiência, né? Não são poucas empresas, né? Muitas empresas têm essa origem de problema. Onde você acha que está escondido esse problema? Pois é, Edson, como puxando o gancho um pouquinho do que eu comentei agora há pouco, né? O problema está no registro, está nas métricas, está no acompanhamento, né?
principalmente dos processos de venda. Tá? Eu não consigo gerar um número positivo se eu não acompanho os números diariamente, certo? Propostas, negociações, pedidos perdidos, tudo isso tem que ser acompanhado. A gente tem isso muito forte, né, nas nossas soluções aqui, a possibilidade, principalmente, né, de controlar as propostas que eu estou perdendo, para quem que eu estou perdendo essas propostas, né? Se eu fiz ou não a minha tarefa de casa, de correr atrás dessa proposta. Cada proposta tem que ser importante, cada negociação tem que ser acompanhada. O não acompanhamento das negociações, o simples fato de eu estar observando só fechou ou não fechou e por que não fechou essa proposta, né? Isso já acaba afetando automaticamente a minha meta lá na frente. A gente tem relatos de vários clientes aí que, por não acompanhar as propostas, acabam não conseguindo atingir as metas. Tem um percentual de perca de negociação muito grande mesmo. Aí vem a importância, né, de eu ter um bom registro de follow-up sobre as propostas, acompanhando ali, né, o andamento, passo a passo do que está acontecendo com a proposta, se o meu cliente está a par, tá ok ou não está ok para as precificações, para as negociações de preço que eu estou passando, se ele está ok ou não ok para as condições de venda que eu estou passando naquela proposta, ou seja, acompanhar o andamento. E no final, o mais importante, se eu ganhei, ok, se eu perdi, para quem eu perdi? Quem são meus principais concorrentes, né? Qual foi o motivo dessa perda? Com base nesses motivos, a gente consegue gerar aqui nos nossos sistemas os indicadores de quem são os principais concorrentes que eu tenho no mercado, para quem que eu estou perdendo, né? Se eu estou perdendo por quais motivos? É preço, é qualidade do produto, é falta de visita ou atenção do representante? Quais são os motivos que eu estou perdendo as minhas propostas? Estas métricas nos ajudam a levantar recorde, né, a conseguir atingir aí a tendência de meta que a gente tem, e é claro, tudo isso sempre observando, sempre mirando, né, os indicadores de metas finais lá, para ver se eu estou ou não estou atingindo. E como você sabe, eu sou consultor e minha remuneração é por resultado. Então, se Isso você é não importante. estabelece uma métrica correta, eu não consigo me remunerar. Então, o problema que eu vejo, principalmente de origem desses erros de projeção, primeiro é o próprio modelo de cadastro. A gente precisa rever, eu acho que a maioria das empresas, o que é um cadastro. Eu chamo isso de certidão de nascimento, né? A gente precisa enxergar melhor, não só por dados históricos, porte, mas a gente precisaria trabalhar um pouco mais a vocação, score, né? Tem umas palavras bacanas de valor potencial de cliente ao longo do tempo. Isso nem sempre é muito bem feito. E tem um outro ponto que eu acho que, independente da análise superficial, né? Vamos para o número final, quem comprou, quem não comprou, é exatamente aonde eu não estou indo e o motivo das perdas. Eu acho que isso faz com que a gente tenha, pelo menos, aonde buscar a origem dos problemas para alcançar resultado. Resumindo, quer dizer, se eu revejo meu modelo de cadastro, se eu enxergo o meu padrão de meta, não adianta eu fazer a meta da empresa e não a meta por cliente. Em função do cliente também, eu preciso ver que tipos de produto que eu poderia oferecer ou que ele não está comprando. Então, eu tenho não cliente, cliente atual que eu posso oferecer. Então, é uma gestão que envolve um pouco mais de acompanhamento, não só do principal gestor de vendas, mas do suporte administrativo, do pessoal de TI, dos administrativos. Isso tem que ter uma reunião com dados concretos para que você consiga identificar a origem dos problemas e aí possa começar a desenvolver as soluções ou caminhos importantes para poder ter resultados, né? Certo, Edson. É exatamente isso, Edson. O CRM, o bom cadastro, né? A limpa, a ficha corretamente preenchida, contatos alimentados no sistema, a ficha cadastral preenchida, as informações na hora correta quando eu for entrar em contato com o cliente, ou seja, a central de relacionamento, né? Que eu sempre digo que o CRM não é um conceito, mas sim uma central de relacionamento. É eu ter na minha mão todas as informações de perspectivas do meu cliente, todas as informações de histórico que ele teve de contato com a minha empresa, isso tudo é ouro. Eu tendo esses dados saneados, uma ficha cadastral correta, uma ficha cadastral de contatos corretos, isso me facilita ter esse feedback positivo com o meu cliente para aumentar a conversão da venda.
Eu consigo vender melhor quando eu conheço melhor o meu cliente. Eu consigo vender melhor quando eu conheço melhor o meu produto. Quando eu sei qual produto meu agrada melhor o meu cliente, o que ele já comprou de mim, né? O meu histórico de vendas, qual é a frequência de compra dele, né? Tudo isso, esse saneamento dos dados, essa centralização das informações do cliente, isso é essencial. Eu sei, Edson, que a Back Sales trabalha muito forte, né? Com essa atuação para melhorar a ficha cadastral, para melhorar essa coleta de dados. Nós, com o sistema, né, trabalhamos muito forte para registro, para centralizar isso dentro dos nossos sistemas, dentro do cockpit, dentro da central de CRM. E eu sempre digo, CRM é você conseguir a confiança do cliente. Ele te leva, né, a adquirir a confiança do cliente. O cliente confia em você quando sabe que você sabe o que ele precisa, quando sabe que você vai ofertar o que ele realmente está precisando. Senão ele nem dá bola, ele nem conversa com você. E na minha experiência de trabalhar com diferentes regiões, quer dizer, próprio Santa Catarina, Fiesc, Nordeste, Sul, quer dizer, atuação Brasil, todo mundo entende CRM como uma coisa sofisticada e uma caixa preta, quando na verdade eu entendo o CRM como uma informação mínima e simples da empresa. Qualquer área financeira consegue projetar 3 anos de resultado do negócio, mas nem toda área comercial consegue projetar 3 anos de qual é o ganho ou qual é o volume por carteira de cliente. Então, eu sempre, para saber se a pessoa, se a empresa faz CRM ou não, minha pergunta é muito simples. Falo, olha, me dá o nome de um cliente qualquer. Quanto que ele vai estar comprando daqui a 36 meses? Se não tem 3 anos de projeção de banco de dados, você não tem CRM, você não tem estratégia comercial. Então, o primeiro ponto é montar esse modelo preditivo para que você possa, junto com a área financeira, estabelecer aonde você vai estar crescendo nos próximos anos em termos de mercado, clientes, perfil e modelos de produto. Então, acho que o primeiro ponto, sem dúvida, é pensar tempo. Aí eu consigo ter a meta, não por ano, que eu acho um erro. Então, faz uma meta anual, quebra por trimestral. Eu penso que meta tem que ser quebrada por 52 semanas. Não tem meta do ano. Você, a cada semana, você está caminhando, não é só por venda. É o pipeline correto, é o número de aberturas, é o número de leads, é o número de propostas. Alguns mercados são sazonais, outros menos. Mas nós temos que ter modelos de vendas semanais e não esperar que a gente vai fazer a grande virada no próximo mês, né? Alguns mercados, se você não atuar de maneira positiva, você perde o ano de uma maneira muito clara. Então, se eu tiver esse melhor plano de metas, se eu conseguir projetar por 36 meses, eu consigo colocar um modelo de vendas que algumas empresas ainda estão apanhando. São os termos técnicos, como inbound, outbound, unbound, é tudo bound. Mas essa jornada, cadência e ciclo de vendas, quem é o cliente ideal? Quando eu vou conversar com ele, que tipo de material? Não é só o vendedor, é integrar marketing, desenvolvimento de produto, área comercial. Então, esse é um convite da gente criar um novo modelo de trabalho, onde a informação de um sistema permite a gente trabalhar em equipe e alcançar resultados estratégicos. Não bater meta do mês, mas bater a meta do triênio, né? Toda semana a gente vai estar caminhando nesse sentido. O que você pensa em termos de projeção de números? Qual a tua visão, Manu? Edson, números, né? Números, é como eu digo, eles vêm de registros, vêm de dados, você tem que ter os dados para poder projetar os números aí. Isso vem de uma boa alimentação do sistema, vem de um bom sistema, né? Você tem que ter a coleta dos dados em todos os pontos do sistema para conseguir centralizar isso e ter esses indicadores no final. Essa é uma das principais dificuldades que as empresas veem hoje, tá? Os clientes que chegam até nós aqui hoje, Edson, têm essa dificuldade, não de centralizar os dados, mas na maioria, em sua maioria, é de ter os dados. Muitas vezes eu tenho vários dados, mas poucos dados com qualidade. Poucos dados que realmente eu posso utilizar. E em alguns outros casos eu também não consigo consolidar esses dados porque eles não são dados singulares. Eu não consigo, eu tenho um dado de faturamento lá na ponta, mas eu não tenho as informações necessárias do cliente para poder cruzar esses dados e saber a sazonalidade de venda dele, a sazonalidade de compra desse cliente.
Outras vezes, eu tenho, né, a frequência de compra do cliente, certo? Eu tenho a frequência com que ele está comprando de mim, mas não consigo expor isso para a minha equipe de representantes, porque eu não tenho indicadores corretos. Aí de nada adianta eu saber que o meu cliente, em setembro, ele compra geralmente de mim aqui um volume muito grande e não dispor essa informação para o meu representante, que é ele que vai estar lá visitando o meu cliente, é ele que vai estar lá fazendo essa venda todo setembro. Então, é um conjunto de dados, sistemas que consigam cruzar esses dados e, de novo, a inteligência comercial, as ações comerciais têm que estar alinhadas e têm que estar trabalhando junto com o sistema. Sistemas e ações comerciais do setor comercial têm que estar trabalhando juntas. Se eu tenho muitos dados e não consigo colocar isso para a minha equipe, de nada adianta. Se eu tenho uma equipe sedenta e necessária de dados e não consigo sintetizar e cruzar esses dados e montar indicadores e trazer isso de forma lúcida, né, clara, para os meus representantes, de nada adianta. Então, é um ponto conjunto. que eu concordo contigo e me chama a atenção, que todo mundo, muitas empresas pensam que sistemas e softwares são sistemas sofisticados, como se você tivesse uma Ferrari na casa. Quando eu penso que, e por ser acadêmico também, né, ter sempre essa preocupação de estar aprendendo coisas, que nós temos que ser um pouco mais humildes e ter uma volta à origem. A origem do negócio ele é muito importante. Se você pegar, por exemplo, o agronegócio, que é o maior, é um dos maiores negócios do nosso país, ele vive de dados o tempo todo, quer seja como é que está isso, o mercado futuro, como é que estão as coisas, como é que estão os custos. Se não tiver uma gestão competitiva, você acaba não tendo o melhor formato. Então, a gente tem que desmistificar de que relatórios e banco de dados é para duas, três pessoas que estão numa mesa. Isso tem que ser trabalhado em equipe, precisa ser treinada a equipe a trabalhar com dados. Então, eu acho que a gente tem que buscar qualidade, excelência e espaços em cada momento que tenha no dia a dia de vendas, né? Eu acho que isso é importante porque a gente tem um follow-up de etapas e tal. Um sistema, ele é já 80% do caminho. Mas se eu não tiver um gestor que compartilhe as informações, esteja atento à visão futura, eu acho que a gente perde espaço de crescimento de mercado. Edson, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Toda essa colaboração, essa experiência para nós é sensacional, né? É muito importante a gente fazer essa ponte aqui entre negócio, ações comerciais, ações de alavancagem comercial e os sistemas para a gestão, né? De nada adianta, como eu comentei, a empresa ter um baita CRM, ter uma baita ferramenta de força de vendas, ter um baita indicador e KPI e não fazer as ações necessárias para poder fazer com que todos esses dados, todas essas ferramentas convertam as ações em venda. Edson, muito obrigado. Fica aqui o convite para os nossos clientes que quiserem conhecer, né, um pouco mais, que quiserem alavancar suas vendas, quiserem buscar aí melhoria das suas metas, entre em contato com a gente aqui, a gente da Forge, nós da Forge, da Back Sales, né, vamos estar aqui à disposição para poder alavancar suas vendas, trazer ferramentas que tragam mais controle e mais solução para o seu dia a dia. Edson, muito obrigado novamente. Eu agradeço e pela oportunidade. Já temos um relacionamento de algum ano e admiro a forma de trabalho. E para que essa parceria nossa possa também ter um desdobramento, eu me coloco à disposição para quem tiver interesse, que a gente possa fazer um check-up de comercial gratuito, para que a pessoa possa ter uma avaliação de como ela pode rapidamente fazer uma nova tomada de mercado. Então, sucesso para todos e que a gente tenha boas oportunidades juntas de mercado. Obrigado a todos e vamos fazer negócios. Obrigado.